Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje faremos uma espécie de revelação bombástica acerca de alguns acontecimentos que se têm passado nos últimos dias, ou alguns que até se vão passar em breve. Nos últimos dias, o governo norte-americano convocou alguns pastores, e vocês vão ver aqui na notícia, convocou alguns pastores, meia dúzia deles, para uma pequena reunião lá nas montanhas do Tennessee, e a esses pastores foi revelado algo bastante intrigante, algo até que vai mudar o curso da história cristã. Ora, o fim dos tempos nunca nos trazem boas notícias. E uma vez que Satanás está lutando contra a palavra de Deus, nada que venha é para ajudar as pessoas a crer na palavra de Deus, mas bem pelo contrário. Lá em Mateus 24, no verso 4, o bem conhecido verso, e o lema deste canal é as palavras de Jesus, quando ele disse: fiquem atentos para que homem algum vos engane, ou para que ninguém vos engane. Bom, homem algum vos engane, sim, incluindo Donald Trump e o seu governo. Não deixem que eles vos enganem, porque eles estão preparando um grande engano para todos os cristãos do mundo. Quero focar-me numa notícia também que tenho aqui do britânico Daily Mail, que fala o seguinte, e vamos focar sobretudo nesta notícia, ok? Porque ela é bastante esclarecedora e vai nos dizer detalhadamente, ou em suma, resumidamente, o que é que o governo andou a dizer a estes pastores lá no meio das montanhas, num lugar isolado. Qual é a artimanha desta vez que Satanás está preparando contra o cristianismo? E começa esta notícia por dizer que líderes religiosos foram avisados para se prepararem agora para a divulgação de informações sobre OVNIs que poderão desencadear revelações que mudarão a Bíblia. Ok, amigos, vejam. Isto é mais grave do que parece. São revelações que vão mudar a própria Bíblia e o curso do cristianismo, ou seja, a maneira como as pessoas olham para a Bíblia. Novamente, vemos o inimigo a tentar desacreditar a palavra de Deus, a todo custo. E vamos ver. Diz que pastores influentes afirmam ter recebido ordens para preparar os seus seguidores para revelações chocantes sobre OVNIs que podem abalar a crença na Bíblia. Diz que este homem que vocês veem na tela aqui, o senhor chamado Perry Stone, ele é um pastor também, bastante conhecido na América, e também devo dizer que todos estes pastores que, digamos, subiram lá com o governo, eles são da ala pentecostal, evangélica, são pastores, são evangelistas muito grandes, com igrejas suas próprias, com milhares e milhares de membros por toda a América. E um desses pastores lá reunidos é amigo deste senhor, deste Perry Stone, que também é pastor, e contou-lhe algumas das coisas que foram, digamos, faladas lá na reunião. Por isso é que este senhor, e este relato é deste senhor Perry Stone, que ele veio, digamos, pôr a público aquilo que lá se passou, porque também lhe foi contado, coisas bastante, diria até mesmo chocantes para os cristãos, e vocês vão ver já a seguir, no desenvolvimento da notícia, o que é que nos vai trazer. Então diz que este senhor, Perry Stone, um conhecido evangelista, autor e professor bíblico do Tennessee, alertou que outros pastores foram recentemente convidados para uma reunião secreta com oficiais da inteligência americana para preparar a divulgação de arquivos secretos sobre extraterrestres. Segundo Stone, as autoridades alertaram um pequeno grupo de pastores com grande influência na comunidade cristã que o governo estava prestes a divulgar relatórios e possivelmente vídeos de que extraterrestres e naves espaciais que não eram deste planeta. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Amigos, vejam, o governo norte-americano tem preparado estas vamos falar abertamente, amigos, estas falsas pistas sobre extraterrestres, sobre seres dos outros planetas e naves espaciais, têm andado a forjar ao longo do tempo estas provas para agora vir apresentá-las, não é? E basicamente o que eles querem fazer é destruir a narrativa bíblica. Mas a notícia também nos vai dizer isso mesmo. No vídeo publicado em seu canal no YouTube em 27 de Abril, este evangelista, este Perry Stone, afirmou que pastores foram informados sobre a existência de criaturas reptilianas
OVNIs e materiais de origem não humana, além de outras coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Ok? Nova pausa. Vejam, amigos, vejam aqui. O governo tem em sua posse provas de que existem então criaturas reptilianas. Amigos, vejam uma coisa. É verdade, nós sabemos como cristãos, a Bíblia dá-nos algumas pistas, não muito detalhadas, mas dá-nos algumas pistas de que existem seres criados por Deus nos outros planetas, ou seja, outros planetas habitados no universo. Nós não somos os únicos que estamos aqui, embora tivéssemos sido os únicos que caímos em pecado. Bom, mas existem outras criaturas também no nosso formato, seres humanos. Além do mais, Deus, através de Cristo, quando criou este mundo e os outros mundos, Ele fê-los à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos semelhantes, o nosso aspecto é semelhante ao de Deus. Contudo, Satanás, que odeia a prerrogativa de Deus Criador, não gosta e luta contra esta prerrogativa, digamos, do Deus como Criador, vem dizer agora, vem apresentar provas forjadas de que existem reptilianos, ou seja, criaturas em forma de réptil, como se Deus fosse réptil, para criar seres inteligentes de forma de réptil. Amigos, só quem não conhece Cristo, nem só quem não conhece Deus é que consegue cair nestes logros, nestas coisas que vêm lá dos Estados Unidos. OVNIs também, objetos voadores não identificados. Ou seja, o governo norte-americano tem tecnologia para criar essas coisas, essas naves. E já vamos ver um pouco mais à frente também. Já vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Continua a notícia dizendo que em 19 de fevereiro o presidente Trump ordenou ao Pentágono e ao secretário de Guerra Peter Hegseth que divulgassem todas as informações que o governo possui a respeito de OVNIs e de vida extraterrestre. Na semana passada, Trump disse que os primeiros arquivos seriam divulgados muito em breve e conteriam algumas coisas muito interessantes para o público. No entanto, as autoridades presentes nessa reunião secreta alegaram que as informações que estavam a caminho poderiam levar alguns cristãos a questionar a criação do universo e até mesmo perder a fé na religião. Nova pausa. Percebem, amigos? O intuito de Satanás, aqui, é levar pessoas a questionar a criação do universo, a pôr em causa a prerrogativa do Deus Criador e até mesmo a perder a fé na religião. Porquê? Porque estas provas forjadas, com a ajuda do próprio inimigo, das almas, vêm destruir a narrativa bíblica da criação. Vêm destruir o facto de que Deus é um Deus Criador e faz as criaturas à sua imagem e semelhança. Vêm também colocar em causa outras partes da Bíblia que vêm, digamos, dar seguimento ao relato da criação, como por exemplo lá em João, quando nos diz que Cristo criou tudo, e em outras partes da Bíblia que nos vêm, digamos, dar aqui dizer que Deus foi um Deus inteligível, que deu a lei às pessoas, que este universo e que este mundo deve ser regido pela lei de Deus. Todas estas descobertas vão pôr isso tudo em causa e vão abalar a fé das pessoas, vão desacreditar a Bíblia na mente dos cristãos. Mas vamos continuar. Stone disse que haverá pessoas que dirão que se existem galáxias e supostamente outras criações nessas galáxias, então toda a história da criação é um mito. E haverá pessoas que apostatarão e se afastarão da fé cristã, porque não terão resposta para o que estão prestes a ouvir. Ok? Então, amigos, vejam que as pessoas, ainda assim, diz aqui que não vão ter resposta, vão se apostatar da fé, que elas vão ver que a Bíblia é uma mentira. Amigos, vejam o engano que Satanás está preparando para as pessoas nos últimos dias. Por isso é que a Bíblia vos diz, tende cautela para que nenhum homem vos engane, para que vocês não sejam enganados por ninguém. Stone também afirmou no vídeo de 27 de abril que funcionários do governo alertaram esses líderes religiosos de que pessoas não cristãs poderiam entrar em pânico e recorrer às igrejas em busca de respostas. E eles vão surtar e vão procurar pastores, ministros e professores perguntando: que é isso? Isso é real mesmo? A reunião relatada contou com a presença de aproximadamente 6 líderes cristãos, incluindo o bispo Alan Didio, da igreja Revival Nation, que confirmou a sua participação no encontro extraordinário. Didio disse:
parece que uma meia dúzia de pessoas estavam reunidas num Airbnb nas montanhas do Tennessee, discutindo uma investigação em andamento no governo dos Estados Unidos sobre crimes que cometeram no processo de recuperação e engenharia reversa de tecnologia e inteligência não humana. Uma outra pausa aqui, amigos. Isto fez-me lembrar outro assunto. Parece que eles estavam, além das novas descobertas, ou das descobertas dos arquivos norte-americanos, que as autoridades detêm, estavam descobrindo, ou estavam aqui também conversando, acerca de crimes que cometeram no processo de recuperação, engenharia reversa, por aí fora. Vocês já se deram conta também, já tem sido notícia, que alguns cientistas lá nos Estados Unidos, nem todos eles eram norte-americanos, de várias nacionalidades, incluindo um português também. E estes cientistas, 11 se não estou em erro, nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos poucos anos, eles desapareceram. Por isso simplesmente desapareceram, sumiram. Alguns sem deixar rastro. Bom, estes cientistas trabalhavam em quê? Trabalhavam uns na área nuclear, outros em pesquisa e construção também, estudo de certas energias e construção, digamos, de engenhos, não é? de veículos de propulsão exótica, engenharia reversa, como diz aqui, de aeronaves também que estão a fazer com silhuetas muito estranhas lá nos Estados Unidos, ou seja, ao abrigo da Força Aérea. E nós reparamos então que esses cientistas, alguns destes cientistas que trabalhavam em áreas fulcrais, que tinham cargos de topo nessas áreas, eles desapareceram. Porquê, amigos? Porque, na realidade, estes cientistas estavam em lugares-chave que sabiam demais. Eles dirigiam departamentos, fizeram descobertas e, antes que eles falassem demais, que expusessem aquilo que eles sabiam, provavelmente as entidades norte-americanas encaminharam-nos para outro lugar. E assim esses cientistas já não poderiam falar aquilo que descobriram e aquilo que trabalhavam. Tudo, ou seja, uma espécie de limpeza, antes do governo fazer essas revelações, dessas descobertas, essas, podemos dizer até que são falsos achados arqueológicos, descobertas forjadas, provas manipuladas, tudo com o intuito de desacreditar a palavra de Deus. A reunião também abordou o plano de propaganda que estava em vigor antes da divulgação e acrescentou o pastor em uma transmissão ao vivo no YouTube em 7 de março. Outro participante relatado, o evangelista podcaster americano Tony Merkel, acrescentou que os funcionários do governo que realizaram a reunião expressaram preocupação com o impacto da divulgação de informações sobre OVNIs na religião organizada. Merkel disse: entrei em contacto com esses homens, não é, há mais de um ano e tenho mantido contacto com eles, me comunicando com eles. E o desejo deles é preparar o corpo de Cristo para o que está por vir, ou seja, os membros das igrejas. Esses homens fazem parte de, digamos, uma equipe de cristãos em operações de inteligência e seu objetivo inicial era coletar evidências e dados sobre o que realmente acontece nos bastidores da comunidade de divulgação. Diz que os 3 pastores também alertaram que, quando o governo dos Estados Unidos finalmente divulgarem o relatório histórico sobre OVNIs e extraterrestres, não será apenas uma notícia surpreendente. Eles acreditam que fará parte de uma conspiração para afastar as pessoas da fé em Jesus. Bom, parece que nem toda a gente está a dormir no meio disto tudo. Continuando, os homens compararam isso ao que a Bíblia chama de grande engano nas profecias dos fins dos tempos. Stone explicou que as supostas revelações sobre extraterrestres poderiam fazer com que o relato da criação da Bíblia parecesse um mito, levando aos fiéis a se afastarem dos ensinamentos do cristianismo. Merkel e Didio foram além, afirmando que a divulgação já havia sido planeada para pintar os cristãos como vilões que estavam atrasando a humanidade com as pessoas sendo informadas. Vocês estavam perto, cristãos, estavam perto, é verdade, mas não foi dessa vez. E aqui está o que realmente aconteceu. Não é? Isto que supostamente as pessoas poderão dizer, depois desta descoberta, vão dizer, olha, os cristãos afinal estavam-nos a enganar, estavam atrasando a humanidade. Podíamos ter feito mais pesquisas, podíamos ter ido mais além no conhecimento. Parece que os vilões agora vão ser aqueles que creem em Cristo e que creem na palavra de Deus. Com o inimigo é sempre assim que funciona. Continuando. Os 3 homens, ou seja, os 3 dos pastores,
exortaram as igrejas a se prepararem agora para que os fiéis não sejam surpreendidos ou enganados, mas permaneçam firmes na Bíblia e na sua fé em Jesus, quando essa grande decepção chegar. Embora líderes religiosos supostamente tenham sido alertados sobre os próximos arquivos de OVNIs, vários funcionários do governo também relacionaram a suposta existência de vida extraterrestre diretamente a eventos e a seres descritos na Bíblia. E vamos terminar desta maneira. O vice-presidente J.D. Vance disse em março: "Não acho que sejam alienígenas, acho que são demónios." E ele já se declarou um lunático por OVNIs e estava determinado a desvendar a verdade sobre a existência ou não de alienígenas. E termina aqui. Amigos, vejam. Isto não é surpreender que esta descoberta surge agora, no fim dos tempos em que vivemos, que, na realidade, há uma suposta descoberta, supostas provas, supostos achados arqueológicos, supostas construções na Antártida, por aí fora, sobre vida alienígena presente no planeta Terra. De facto, existe vida alienígena aqui presente. É verdade. E o presidente, aliás, o vice-presidente J.D. Vance deixou claro, na sua opinião, e não está errado, que estes vidas extraterrestres que está aqui são, na realidade, seres, anjos caídos, comumente chamados de demónios. Naves e engenhos que possam aparecer foram feitos, muitos deles, pelo governo norte-americano. E já não é de agora. Portanto, amigos, veja que o grande engano está sendo preparado e está pronto para sair cá para fora. E vai abalar a fé de milhões de cristãos. Parece que estes reptilianos agora vão estar na moda. Mas deixem-me dizer-vos, amigos, reptilianos e extraterrestres e seja lá o que lhes chamem, são novos nomes para demónios antigos. Então, amigos, novamente, e Mateus 24 nos diz: "Não deixem que homem algum vos engane." Porque no fim dos tempos, muitas pessoas ouviram ou iriam ouvir, tal como diz a Bíblia, espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores estão trabalhando arduamente para desacreditar a palavra de Deus, aquela que nos guia até Cristo. Portanto, amigos, o meu desejo e os meus votos é que vocês não ouçam esse tipo de coisas. Ouvimos as notícias, é verdade, vemos os acontecimentos, mas não deixem que a vossa fé seja abalada. Agarrem-se à palavra de Deus, porque ela é o único objeto neste planeta, okay? O único livro, a única coisa palpável, na realidade, onde nos podemos guiar e segurar. Ela leva-nos a Cristo. Este livro, velho e poeirente, muitas das vezes, desatualizado, segundo alguns dizem, é ele que nos leva a Cristo e que nos dá a conhecer o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, meus queridos, por favor, seja o que for que vos disserem, seja o que for que as notícias digam, seja o que for que provas existam, não deixem que elas vos afastem de Cristo, porque o engano está em andamento e ele não é pequeno. Desejo que o Senhor vos guarde, vos abençoe. Até à próxima.